Olá, bem-vindo de volta, camarada da guarda, a mais um episódio do Sítio de Vrax. E hoje, finalmente, nós vamos atacar aquela tão almejada cidadela na sua muralha externa, no seu portão principal. O cardeal e os traidores não devem passar de hoje. Avante pelo imperador. Bem, lembrando só, uma recapitulação rápida que já é de praxe aqui do canal, o Lord Hector Rex, o Inquisitor, chefe de todo o sítio agora e do 88º Exército de Sítio, na verdade, o que sobrou do 88º Exército de Sítio, depois que a administração imperial, por causa de algumas maquinações políticas de seus inimigos e outras ordens da Inquisição, acabaram retirando dele metade dos seus tanques e metade da quantidade de peças de artilharia que ele teria disponível, além de uma inteira Line Corps. Mas tu acha que ele vai se abalar? Não, o sítio realmente já está no final. Nós apenas temos que tomar o último bastião de resistência inimigo, a fortaleza principal. Para isso, é preciso passar para o pátio central do local e acabar com o acesso dos traidores à maioria das defesas antiaéreas e dos silos de mísseis que estão nesse pátio principal. E o melhor local para atacar é o portão principal. A fortaleza tem um enorme portão e destruindo e entrando por esse portão, fazendo uma brecha nesse local, era a posição mais vantajosa para criar uma penetração nas defesas inimigas, um local que os inimigos não poderiam retomar, e ali era apenas expandir até a última fortaleza, onde fica a Basílica de São Leones e o antigo prédio central da administração do planeta. Agora estava fácil, era simples resolver isso aqui. Ele ia precisar concentrar o poder de fogo nessa área e depois fazer um ataque de onda de infantaria, como foi feito por todos esses já 15 anos de Sítio de Vrax, porque isso sempre deu certo e nunca, nenhuma ocasião, um ataque de onda depois de uma barragem de artilharia falhou aqui em Vrax, né? As outras 100 vezes deram errado, mas a 101 vai dar certo, tem certeza. Então o plano do Lord Hector Rex era simples: concentrar o poder de fogo, concentrar a infantaria, atacar e tomar o portão, para depois, se possível, avançar pelo pátio da última fortaleza e os inimigos ficariam apenas ao redor da Basílica de São Leones, ou a última fortaleza em cima de Vrax, o ponto mais elevado que eles já conseguiam ver com os seus binóculos. Era um plano que veio aqui diretamente do primeiro comandante do Sítio de Vrax, um ataque em onda total, só que com algumas peculiaridades. A primeira é que a infantaria não iria sozinha, ela vai ser levada até lá com veículos de transporte, com os Gorgons remanescentes para cobrir o máximo de distância possível, e também um dos regimentos de tanque vai ser colocado para dar apoio para a infantaria, avançando junto com eles, atirando com um fogo indireto com o seu canhão principal elevado para atacar a fortaleza, impedindo que o inimigo faça observações para a artilharia ou utilize armas pesadas em posições de cima da fortaleza, permitindo que a infantaria avance sem maior dificuldade pelas trincheiras ao redor do portão principal, e depois, quando eles chegassem no portão, iria concentrar o fogo dos canhões, os engenheiros iriam colocar toneladas de explosivo nos portões e as titãs
que inicialmente iriam ficar numa distância segura, porque tu ainda não sabia a quantidade de titãs inimigas presentes no planeta, e se elas ficassem muito próximas, a artilharia inimiga poderia concentrar o fogo e desarmar os escudos Void, e chega de perder titã em Vrax, ninguém mais quer perder uma titã aqui. Eles iriam ficar a longa distância, as titãs da Legio Astorum, mas elas vão atirar em cima da muralha, permitindo também uma destruição e devastação de qualquer traidor que tente utilizar a vantagem de altura contra os soldados da Deathcore of Krieg que estão lá embaixo. E, se possível, o poder de fogo das titãs talvez cause uma brecha por si só, seria a vantagem maior. E tu pode pensar, agora que o sítio já está quase que ganho, o exército foi rebaixado, por que eles simplesmente não bombardeiam isso aí de órbita e acabam com esse problema? Em geral, é porque as defesas mais fortes orbitais ainda estão dentro dessa fortaleza, então para poder a marinha ter maior mobilidade sobre essa área, tu vai precisar tomar essas defesas orbitais. E também, mesmo se eles atirassem sem parar, primeiro a Eclesiarque iria ficar contra destruir a Basílica de São Leones, porque é meio que tu imagina a Itália tentar retomar o Vaticano e o plano é tu bombardear o Vaticano até o sol, não ia dar certo isso aí. Então é meio que para evitar um problema político maior, mas também porque o objetivo é retomar o planeta e, apesar de boa parte das defesas terem se tornado uma ruína, o que eles conseguirem agora vai ser meio que um prêmio de consolação, então só bombardear o planeta não vai dar certo. E aquela região central da Basílica tem um escudo Void, levaria meses e meses até que o bombardeio passasse pelo escudo, porque os escudos planetários têm uma fonte de energia bem maior e eles são mais fáceis é mais difícil superaquecer esse escudo do que de uma nave espacial. Então, em geral, apenas bombardear a distância não iria resolver o problema, e o Lord Hector Rex era um homem de ação, ele iria tomar isso aqui com o que ele tinha, com o remanescente do exército que ele conseguiu colocar. Ele tirou soldados de outros batalhões, fez uma enorme fronte de infantaria. Esse regimento que foi aumentado para fazer esse ataque é o... números tá difícil para mim, matemática não é mais meu forte, mas é o 143º Regimento de Infantaria, acompanhado pelo Regimento de Tanque, sobre as ordens do General Comissário Maul. E o General Comissário Maul iria liderar no seu tanque o ataque. E tudo começou com a barragem de artilharia. Como todo bom ataque, tu tem que enfraquecer o inimigo na direção onde tu quer atacar. Eles atacaram principalmente as trincheiras, tentaram silenciar armas pesadas dos Vraxianos e armas automáticas que ficavam nas muralhas, utilizando aqui a artilharia concentrada que foi retirada de outras regiões do fronte e colocadas aqui para pressionar o ataque, porque esse era o ponto principal que tinha que cair. E conforme os tiros começaram a cessar, a artilharia trocou a munição para balas de fumaça, criando uma cortina de fumaça, permitindo que os veículos de transporte e os tanques se movimentassem rapidamente pela terra de ninguém, sobre fogo indireto da artilharia inimiga, porque eles sabiam que o ataque ia vir por aqui. Quando tu vê toda aquela concentração de força e as titãs, tu sabe que o ataque vai vir daqui. Então todas as armas possíveis dos Vraxianos começaram a abrir fogo ali na terra de ninguém. Felizmente, os veículos blindados e os tanques são bem resistentes, e esse fogo de artilharia não causou tanto dano à blindagem deles, além de que a infantaria foi transportada o mais próximo possível do portão
também com veículos blindados, permitindo que as baixas nessa barragem fossem menores, além de que a cortina de fumaça também impedia um tiro de precisão e que qualquer observador vraxiano nas linhas inimigas não iria identificar exatamente a posição dos soldados e dos veículos blindados do exército de Krieg. Conforme eles foram avançando, o comissário dando as ordens lá de cima do seu tanque através do Vox, ele observou uma coisa esquisita. O portão que os tanques estavam atirando agora na região com as armas elevadas a mais ou menos 45 graus, porque assim tu maximiza a distância do canhão, eles estavam atirando com o canhão elevado, quando de repente ele viu uma luz no meio do portão. Ué, o portão era para ser um bloco maciço de metal enorme e toda a estrutura ao redor do portão era feito para absorver artilharia pesada. Então só os ataques que eles começaram agora não deveriam estar abrindo o portão. Tinha alguma coisa errada, e aquela luz do outro lado daquela maciça porta de metal foi aumentando, e de repente do outro lado começou a surgir uma enorme cortina de fumaça atrás de vários veículos blindados dos traidores, não veículos blindados qualquer, Land Raiders e tanques Predator, que são os veículos utilizados pelos adeptos Astarte e, no caso, pelos Astarte Traidor, os super soldados do caos. Esses veículos blindados, muitas vezes também possuídos por espíritos demoníacos. Por falar em espírito demoníaco, essa aqui foi a primeira vez que máquinas possuídas totalmente por demônios, uma máquina irreal, impossível, uma coisa cheia de pernas que na nossa realidade não funcionaria. Essas máquinas têm motor, essas máquinas não têm combustível porque elas se alimentam do sofrimento, do derramamento de sangue, da violência. Elas são uma entidade caótica do imaterial que possuiu uma máquina. Tadinho do espírito dessa máquina, que o Omnissaio tenha, mas no caso, essas máquinas cheias de perna e armas para tudo quanto é lado, espinhos, dentes, garras, olhos onde não devia ter, essas coisas aberrantes estavam vindo na direção dos regimentos que estavam avançando em direção ao portão. Os inimigos estavam lançando um contra-ataque. O tanque do comissário foi imediatamente atingido antes mesmo que eles tivessem tempo de baixar o canhão para responder a essa nova ameaça que estava vindo na sua direção. O comissário felizmente conseguiu abrir a parte de cima do tanque, a portinhola, e saiu correndo e pulou de cima enquanto o tanque pegava fogo e explodiu atrás dele. Um pedaço de metal do tanque veio nas costas do comissário, tirando o seu ar. Ele conseguiu apenas mandar pelo Vox pessoal dele uma mensagem sobre o contra-ataque para o comando maior dos soldados de Krieg aqui no chão, antes dele completamente apagar e ficar sem fôlego. E os tanques agora se viram atacando e lutando contra super soldados caóticos em todos os lados. O próprio comandante inimigo, o Lord Zufur, o comandante dos Berserkers de Khorne no planeta, estava liderando o ataque. E isso aí é algo que as forças do Cardeal jamais fariam, porque eles estão se botando em um risco extremo. Mas o que tu espera do pessoal descendente do Angron? Eles só sabem atacar, atacar, atacar. Tu acha que eles vão ficar sentados atrás das muralhas lutando? Não, eles vão direto para as linhas inimigas. Junto com os seguidores de Khorne, os Iron Warriors, os Guerreiros de Ferro, também vieram aqui utilizando seus veículos blindados
porque eles estavam sob as ordens do Lord Zufur. Eu imagino que para o comandante desses Iron Warriors foi horrível ter que obedecer qualquer um, porque eles têm aquela petulância, arrogância do seu primarca, o Peterado, e eles não aceitam receber ordens de ninguém, mas às vezes é melhor tu obedecer do que tu levar uma machadada. Então aqui eles acabaram ficando submissos ao Lord Zufur, e para não morrer, eles tiveram que atacar nessa posição e tomar um risco que eu tenho certeza que eles não iriam querer ter tomado. Até então, os guerreiros de ferro, os Iron Warriors, eles ficaram num ponto das defesas inimigas e ali eles faziam o que bem entendiam. Eles criaram um quartel-general lá. Eles mandavam e desmandavam em alguns regimentos dos mortais e eles roubaram bastante coisa dos arsenais, mas eles não interagiam muito, eles quase não participavam dos contra-ataques e eles geralmente apenas impediam uma penetração ou um avanço das forças de Krieg, evitando um colapso das defesas. Em si, eles não participaram ativamente de muitos ataques e eles estavam tentando preservar ao máximo a sua força, sem se importar com a quantidade dos mortais ali vraxianos que morriam, porque eles não estão nem aí. O objetivo deles era apenas conquistar o máximo de recurso possível e fazer sacrifícios e coisas atualmente para os seus deuses caóticos, porque eles são mais do caos indivisível, assim, de todo o caos junto, o caos unificado, que é meio esquisito, mas eles são de todos os deuses do caos, não de apenas um exclusivo, apesar de que eles rejeitam algumas modificações quando acontece uma mutação ou coisa assim. Os Iron Warriors é frequente, eles, digamos, começou a criar espinhos no braço, ele amputa o braço e troca por uma prótese metálica e biônica, e ele não, é aquela parte dele mutada pelo caos, ele arranca, porque assim como seu primarca, eles não aceitam muito bem presentes, eles não gostam de receber coisas dos outros, então mesmo quando os deuses do caos beneficiam eles com seus presentes, entre aspas, as mutações, eles acabam arrancando essas partes do seu corpo. Bem, agora eles estavam praticamente a uma distância mínima no meio das formações da Death Korps of Krieg. A infantaria teve que sair dos veículos e lutar contra os traidores. A artilharia não podia fazer muita coisa porque os inimigos já estavam ali muito próximos dos aliados, então se tu atirasse, tu corria o risco de fogo amigo. Eles tentaram fazer uma barragem em direção ao portão, mas infelizmente aqueles veículos blindados caóticos eram mais resistentes que o esperado. E apesar de um ou outro ter sido imobilizado ou destruído, a maioria deles conseguiu chegar bem próximo e quase que interligado aos soldados que estavam avançando. E o comissário, depois de um tempo, acordou. Quando ele acordou, ele pegou a espada e ele olhou ao redor. Ele não entendeu direito o que estava acontecendo, mas ele viu 2 berserkers de Khorne próximo a ele. Ele pensou que infelizmente o ataque tinha falhado e o inimigo tinha contra-atacado e retomado toda a posição e foi uma luta perdida. Ele não sabia que algumas centenas de metros atrás os seus soldados ainda estavam lá tentando fazer o possível para impedir o avanço dos inimigos sem muito sucesso. E quando ele viu aqueles 2 berserkers de Khorne, ele ativou a sua espada de energia. Um berserker de Khorne começou a rir, o outro chegou perto, bateu na espada dele com um machado enorme, derrubou ele no chão para torturar ele antes de morrer. Mas o comissário não demonstrou medo, ele demonstrou uma coragem até o último minuto, um olhar desafiador contra aquela criatura caótica antes de infelizmente perder a cabeça. O comandante desse ataque foi morto por um legionário traidor.
Triste, lamentável, mas com certeza ele senta ao lado dos heróis, junto ao Deus Imperador. E, enquanto isso, lá longe, os outros soldados caóticos, os super soldados, estavam destruindo e devastando as linhas de infantaria, explodindo os tanques pelos flancos e pelas costas, e a movimentação deles era extremamente rápida. Mais e mais reforços tentaram chegar ali para impedir esse avanço do inimigo, mas infelizmente os soldados de Krieg estavam perdendo cada vez mais território e tendo que ceder a posição. As titãs não puderam atirar aqui pelo mesmo motivo da artilharia. Os soldados caóticos estavam quase que num mano a mano contra os soldados da infantaria. Aqueles veículos blindados caóticos estavam no meio dos tanques aliados. Era caos, literalmente falando aqui nessa situação, nas linhas desse ataque ao portão. O ataque não chegou nem próximo ao objetivo de dominar o portão. Enquanto isso, a infantaria era massacrada pelos soldados caóticos lutando juntos. Até mesmo os soldados de Nurgle, uma das Warbands, foi encaminhada para cá para demonstrar para o Lord Zulfur que, olha, nós estamos do teu lado, nós obedecemos, não se preocupa. Quem é esse Deacon Mamoon que vocês estão procurando aí, que queria matar, que é no seguidor do Cardeal? Nós não vimos, não sabemos de nada, ele com certeza não tá nos pântanos de Nurgle, mas tu pode ficar livre para ir ali dar uma olhada, se tu quiser. E, óbvio, o Lord Zulfur não foi atrás, e a Alpha Legion muito menos. Então agora eles estavam lutando todos como aliados. Ó, que bonitinho, os traidores de mão dada, exterminando os soldados. Coisa ridícula, absurdo. É muito melhor quando eles estão matando um ao outro e não trabalhando junto. Mas isso demonstra que, se o caos fosse organizado e coordenado, eles seriam capazes de grandes atos de devastação. Ainda bem, eles não são. E no caso, esse ataque continuou até a noite. Durante a noite, os soldados caóticos continuaram pressionando as posições da Deathcore, que tentaram se entrincheirar na calada da noite, porque geralmente os ataques em Vrax acabavam durante o período noturno, mas os super soldados, a baixa visibilidade para eles é praticamente nada. Os seus sensores de capacete permitem que eles tenham uma ótima visibilidade para aqueles veículos blindados, também possuídos por criaturas demoníacas. Eles têm uma visão das almas dos mortais, então eles também não precisam enxergar. Durante a noite, o conflito continuou. Foi uma noite sangrenta, pelo menos pelas primeiras horas da noite, nesse fatídico dia. Fatídico. Que palavra difícil, eu tenho problema com essa palavra em Vrax. Bem, mas tem uma coisa boa, uma bênção do Deus Imperador para os seus soldados aqui no planeta. Uma titã conseguiu dar um tiro de muita sorte, porque as titãs começaram apoiando o ataque, lançando seus foguetes na região ali das trincheiras e dos portões principais. E depois eles ficaram atirando na direção das muralhas e das armas pesadas e do portão. Quando o portão abriu, um tiro de plasma de uma titã conseguiu derreter a junta do portão e ele travou, ele não conseguia mais fechar. Quando o Príncipes da Titã, o piloto, percebeu isso, ele deu a ordem para as outras titãs, eles se comunicam, de concentrar o fogo no portão. E eles continuaram atirando. Uma das torres ao lado do portão caiu, a outra de repente caiu também, e de repente toda a estrutura que sustenta o portão desabou, fazendo uma cratera ali no chão de tanto aquele fogo concentrado da Titã, com uma pilha de escombros, e o portão em si foi derrubado. O objetivo deles era criar uma penetração, o portão caiu, e
E uma coisa interessante também, eu sei, é que o que causou essa destruição foi um tiro de uma Reaver. Essa aqui não é uma Titan Reaver, mas é a imagem meramente ilustrativa. Quanto maior a Titan, melhor. No caso, agora com o portão destruído, esse ataque poderia continuar, porque o objetivo deles era destruir o portão. Então, mesmo não tendo ganhado o território, mesmo tendo que recuar da parte frontal, pelo menos um dos objetivos do ataque foi conquistado. Só que a Death Korps agora estava bem reduzida e a infantaria que tinha sido colocada para manter esse ataque foi praticamente neutralizada pelo ataque dos traidores. Eles não foram totalmente eliminados, mas a maior parte dos tanques se perdeu e a maior parte do regimento de infantaria também tinha morrido no combate. Então eles estavam incapazes de manter o ataque. E uma coisa interessante, nesse momento, nesse ponto específico, com o portão lá atrás destruído, o Lord Zufur deve ter percebido, até ele, enfurecido pela ira de Khorne, deve ter notado a burrice e a cagada estratégica que ele cometeu. Nesse momento, o líder e praticamente todos os super soldados caóticos estavam presos entre as linhas inimigas e a fortaleza principal. Se as tropas de Krieg tivessem alguma reserva para pressionar esse ataque ou para tentar impedir a retirada deles para a cidadela, eles estariam completamente mortos. Era meio que suicídio o que ele acabou de fazer. Percebendo essa sua cagada tática, ele decidiu cancelar o ataque, porque sem uma via de retirada, os veículos blindados aqui dos traidores estavam sob ameaça de tanto das titãs, quanto de outros veículos blindados de Krieg, quanto da artilharia. No momento que o dia começasse, o inimigo ia pressionar aqui com tudo, e eles iriam morrer para defender os mortais de Vrax. Tu é louco, rapaz? Sai daí! Eles são guerreiros caóticos, eles se preocupam mais com a própria vida do que qualquer outra coisa. Então, ele deu a ordem, meio que de mau gosto, de se retirar. Provavelmente a pedido também dos outros comandantes das forças caóticas, que perceberam que ficar ali era meio que pedir para morrer. Melhor se retirar e não perder mais coisas, é parar quando tu tá ganhando. E o Zufur, no caso, provavelmente contra a vontade, mas como foi, até ele deve ter percebido que isso aqui era perigoso demais e não tinha vantagem lutar nesse ponto. O objetivo deles era atrasar o ataque dos inimigos, e do Zufur, pessoalmente, ele queria demonstrar força e poder, e ele demonstrou força e poder. Ele parou o ataque sem depender de nenhuma defesa. Só que, olha, pressionar a sorte não ia ser legal. Geralmente os deuses do caos não abençoam a pessoa duas vezes no mesmo dia. Então ele decidiu se retirar. Conforme o dia clareou, no campo de batalha se viram os destroços de vários veículos, tanto aliados quanto caóticos. Infelizmente, mais dos veículos aliados do que dos caóticos, vários corpos mortos da Death Korps, enquanto os soldados da infantaria tentaram retomar aquele território perdido, e os traidores, aquela força principal, tinha fugido. Provavelmente eles fugiram sob a proteção próxima das armas da muralha em outras posições, e eles deram a volta por algum portão secundário, não aquele principal, que agora não existe mais, e os veículos não poderiam passar por ali. Bem, o importante é que o objetivo do ataque foi feito, era criar uma brecha. E o Hector Rex, ele tinha algumas cartas na manga ainda. Na verdade,
ele deixou o que ele considerava as suas tropas de elite prontas para pressionar uma possível brecha, uma possível penetração das linhas inimigas nesse ponto. Os seus inquisitores que estavam no planeta já tinham recebido a ordem de preparar os seus Tempestus Scions, os Stormtroopers, os soldados de elite que seguem a Inquisição, os seus guarda-costas pessoais e também um capítulo de Adeptos Astarte que estava aqui no planeta e que até hoje eu não citei sobre eles. Os Headhunters. Os Headhunters é um capítulo de super soldados feito para colaborar e ajudar a Sagrada Inquisição. Eles obedecem e estão sob as ordens da Inquisição. Tanto é o seu honrado trabalho que eles ganharam o direito de utilizar o símbolo da Inquisição na sua armadura e nos seus equipamentos, e eles apoiam os inquisitores geralmente como guarda-costas, mas também como uma força de ataque, porque afinal eles são super soldados e eles são os anjos da vingança do Deus Imperador. Eles não estão aqui apenas para bonito. Tava na hora desses soldados brilharem. Os Stormtroopers, os mais bem equipados, estavam prontos para atacar, junto com os Headhunters que estavam em peso aqui no planeta nessa época, já que vários inquisitores estavam aqui também, alguns que eram guarda-costas pessoais dos inquisitores e outros que vieram precisamente para pressionar o ataque a pedido do Hector Rex. E aí começou então, depois desse segundo dia, uma barragem de artilharia naquela área do portão e através, para impedir que o inimigo conseguisse se reposicionar ou fizesse algum tipo de defesa naqueles escombros e naquela área. Depois dos tiros de artilharia pesada, começou novamente uma barragem de balas de fumaça para criar uma proteção e uma cobertura. O inimigo começou a atirar com a artilharia no meio da fumaça, como era de esperar que eles iriam fazer. Só que dessa vez, os veículos blindados que foram utilizados para avançar para essa brecha são os veículos blindados dos Adeptos Astarte, assim como os traidores utilizaram no contra-ataque que eles fizeram agora há pouco. Eles vão utilizar Land Raiders, Razorbacks, Rhinos e Predator, que são os tanques, para avançar e levar a infantaria. Tanto os inquisitores vão ser levados nesses veículos blindados, quanto os Stormtroopers, quanto os soldados dos Headhunters. O inglês está quebrando hoje, mas os Headhunters vão avançar com veículos blindados rapidamente, que vai proteger eles da barragem de artilharia. E mesmo que uma bala direta atinja um desses aqui, muito difícil destruir, porque esses veículos são muito blindados e reforçados, e eles são feitos para carregar os defensores mais valiosos do Império, que são os Adeptos Astarte, então eles não são feitos para quebrar. E eles avançaram rapidamente pela Terra de Ninguém, sobre a cobertura da fumaça, até chegar nas trincheiras próximas à brecha, onde os soldados rapidamente saíram dos veículos sob cobertura dos tanques que atiravam em armas pesadas na muralha ou qualquer arma identificada dos traidores no solo, enquanto a infantaria avançava utilizando a armadura de energia dos Headhunters. Eles avançaram sob proteção pesada, com os Bolters matando dezenas de traidores a cada tiro. E os Headhunters avançaram rapidamente na direção da brecha, fazendo um avanço como se fosse numa lua crescente, matando todos os inimigos que eles viram na frente. E eu vou te falar, o que os inimigos lançaram no dia anterior nem se compara ao que tinha nesse momento. Os soldados inimigos aqui pareciam civis com armas ridículas
que nem arranhavam a armadura dos Astarte. Eles massacraram os defensores vraxianos nesse ponto. Chegava a correr sangue das ruínas e nas trincheiras, e eles foram avançando, massacrando aqueles soldados vraxianos que pareciam mais uma milícia, uma PDF, do que realmente aquele exército vraxiano que tinha sido visto até então em outras batalhas. Depois de matarem centenas desses soldados defensores, eles chegaram em cima da brecha apenas para um contra-ataque suicida daqueles soldados defensores também ser massacrado pelos bolters pesados dos Astarte e pelos tiros de Hellgun, no caso dos Stormtroopers. Hellguns, se eu já falei, mas caso você não saiba, são armas a laser com maior energia. Eles também são equipados com arma de plasma, uma tecnologia meio experimental e perigosa para o Império da Humanidade, mas que causa bastante dano e penetração de armadura. Eles vieram prontos para lidar também com os super soldados traidores, mas aqui não tinham visto nenhum super soldado traidor como no dia anterior, apenas essa milícia vraxiana que morria facilmente. Eles estavam caindo como moscas. Tinha alguma coisa errada, tava fácil demais. Bem, eles não tiveram tempo para pensar por que estava fácil demais. Ninguém assim discute da sorte que lhe foi dada, e eles continuaram massacrando aqueles defensores inimigos. Só que tudo isso é um plano maléfico dos seguidores caóticos. De repente, o céu ao redor daquela brecha no portão começou a ficar num redemoinho, e cores esquisitas, olhos, rostos, bocas começaram a surgir no céu, e raios começaram a cair em todas as direções, e luzes, umas cores que não é normal um olho humano enxergar, começaram a aparecer na frente, tanto dos super soldados quanto dos humanos e dos inquisitores que tinham tomado a brecha agora nesse avanço inicial. Bem, eles não sabiam nesse momento, os inquisitores sabiam o que era isso. Isso é uma brecha na realidade. No caso, aquele derramamento de sangue, a morte desses inocentes, porque no caso aqui foram enviados os civis para morrer. Por isso foi tão fácil, por isso o sangue corria. Embaixo dessa região, os traidores criaram um ritual maléfico de ossos e caveiras para criar um portal ao reino de Khorne. E esse portal, com o derramamento de sangue, com a violência que acabou de acontecer, começou a se abrir um portal para o outro lado. As criaturas caóticas começaram a enfervecer e querer possuir alguma coisa e atacar o mundo material. Começaram a aparecer do nada Plague Drones. Drones são um tipo de mosquito, é um mosquitão gigante. Tu já deve ter visto, se tu mora no Brasil. No caso, um mosquito gigante de Nurgle. Essas criaturas começaram a voar em direção àquela saliência da muralha que caiu, e os soldados ali dos Red Scorpions começaram a atirar com seus bolters, derrubando alguns do ar, mas eles começaram a cercar, e aquele barulho que parecia um enxame de abelhas e moscas e mosquitos passando por todos os lados começou a vir ao redor deles. Eles desciam e tentavam agarrar algum soldado, enfincar um ferrão venenoso, alguns derrubados do ar, outros um super soldado pulava, puxava pro chão e cortava com uma motosserra.
os soldados dos Stormtroopers faziam batalhões de tiro para concentrar o fogo, e depois de vários e vários disparos eles conseguiam derrubar um, porque essas criaturas não naturais são extremamente difíceis de matar. Assim como qualquer coisa de Nurgle, elas têm uma resistência absurda, mesmo com as asas destruídas, com as patas destruídas, um pedaço do rosto faltando, elas continuavam vindo em direção aos soldados que estavam ali na brecha. Mas esses Plague Drones enviados por Nurgle eram apenas uma distração. Lá embaixo, do outro lado da saliência, começou a ferver no pátio várias criaturas demoníacas que possuíram máquinas, umas máquinas que não deviam andar nem existir. As chamadas máquinas demoníacas, Demon Engines em inglês, elas começaram a correr em direção àquela brecha e atacar no mano a mano, engolir super soldados vivos, pisotear nos batalhões dos Stormtroopers e começar a atacar tudo que era vivo, numa velocidade impossível para uma coisa desse tamanho e tão pesada se movimentar. Tentáculos e garras para todos os lados, cabos de aço com uma ponta de um osso pontiagudo cortando soldados para lá e para cá. Essas monstruosidades e aberrações começaram a causar destruição no meio dos soldados aliados que tinham tomado aquela brecha no portão. E eles estavam preferencialmente atacando os super soldados dos Headhunters, tentando destruir um por um. E os Headhunters tiveram que ficar um de costas para o outro, enquanto os Plague Drones e essas criaturas monstruosas em forma de máquina se aproximavam de todos os lados. Eles utilizavam granadas de crack, jogavam diretamente na boca da criatura, apenas para perder o braço por uma garra dessa criatura que destruía o braço deles, enquanto eles puxavam sua espada de energia e enfincavam de novo na cabeça. A granada explodia lá dentro, BUM! A criatura morria, mas infelizmente o soldado também perdia a vida pelos ferimentos que ele levou. Era um conflito absurdo, quase que no mano a mano. Os soldados não tinham como se defender do ataque do ar e de terra por todos os lados. E novamente, essas máquinas demoníacas que foram enviadas aqui também eram apenas uma distração. O verdadeiro ataque começou a surgir do nada. Os sanguinolentos, os filhos do Deus do Sangue, começaram a se manifestar através daquela brecha no imaterial e literalmente começaram a chover demônios em cima da brecha. Essas monstruosidades de Khorne, com armas demoníacas, conseguem cortar por armadura e metal como se fosse papel, porque elas não são feitas de material do nosso universo, elas são feitas de material do warp, da energia caótica da magia, e elas começaram a devastar qualquer defensor que estivesse ali. Essas criaturas com derramamento de sangue ficavam cada vez mais frenéticas num combate até a morte, porque o objetivo de todas as criaturas caóticas é trazer sofrimento, dor e, no caso dessas aqui, derramamento de sangue. E isso eles iriam fazer com prazer. Uma horda desses sanguinolentos começou a se manifestar e cortar aqueles super soldados e os Stormtroopers como se fosse uma faca quente derretendo manteiga. Claro, os soldados tentaram lutar, mas eles simplesmente surgiam de todos os lados. Nesse momento, a salvação veio de uma coisa que talvez tu tenha esquecido, que estava vindo aqui junto com esses super soldados e esses Stormtroopers, os Inquisitores. Meu amigo, se tem alguém que sabe lidar com forças caóticas e demônios, são os Inquisitores. Eles têm como seus guarda-costas os maiores especialistas, as adeptas sororitas,
pessoas com experiência em matar demônios, magos dos mecânicos, eles têm várias coisas, pessoas assim, únicas, com altas habilidades, anos de treinamento em combate, e eles se manteram firmes lutando. Cada inquisitor e seus guarda-costas são praticamente heróis. É muito difícil de tu derrotar essa força. E eles conseguiram agora eliminar não, mas pelo menos impedir uma total devastação e uma derrota completa, porque eles conseguiram fazer bolsões onde os super soldados e sobreviventes dos Stormtroopers ficavam ao redor, ajudando a lutar. Enquanto utilizando os seus símbolos e armas sagradas, eles conseguiram proteger do ataque demoníaco, utilizando psíquicos que têm poderes incrivelmente poderosos contra as forças do imaterial. Os inquisitores e seus guarda-costas peculiares conseguiram impedir uma total destruição pelas forças caóticas nesse momento, enquanto eles devastavam aqueles sanguinolentos que vinham sem parar daquela fenda, daquela brecha na realidade, atravessando para o outro lado. E no momento em que tudo parecia perdido, em que os inquisitores, os super soldados e os Stormtroopers estavam apenas em bolsões separados, completamente encirculados pelas forças caóticas que estavam atacando num frenesi de sangue sem parar, no caso aconteceu uma coisa inusitada, algo que tu não vai ver todo dia no milênio de 40.000. Nesse momento, aquelas forças especiais foram salvas por os soldados da Death Corps, os nossos famosos soldados rasos da Guarda Imperial, porque tu sabe que a força do Exército Imperial, 99%, é você, meu caro camarada da Guarda. E, do nada, fogo concentrado de armas de energia na maior carga possível de Helghan dos Granadeiros de Krieg começou a derrubar aquelas Plague Drones do céu, começou a devastar os sanguinolentos, e os soldados de Krieg atacaram numa feroz carga de baioneta, lutando contra os demônios no mano a mano, com baionetas, paz e no soco. Se o melhor jeito de derrotar um demônio é fazer ele engolir o próprio sangue, eles botavam o rosário na mão e batiam com tudo no demônio. É isso aí, soldado de Krieg. Qualquer outro exército da guarda, tendo visto o que estava acontecendo ali em cima, provavelmente teria pensado duas vezes em atacar essa posição, mas isso aqui não é qualquer soldado da guarda. Esse aqui são os mais fanáticos pelo Deus Imperador que existe no universo e na humanidade. Os soldados de Krieg, vendo aqueles demônios lutando ali, não pensaram duas vezes em partir para um ataque no mano a mano e mostrar para eles que o Deus deles é uma vergonha e a verdadeira salvação só vem do Big E. E eles começaram a massacrar os demônios caóticos, e aquela feroz demonstração de zelo e energia e coragem dos soldados de Krieg fez com que os demônios começassem a sucumbir. No caso, as criaturas do imaterial, elas precisam de uma certa energia. Quando várias delas morrem, elas começam a ser mandadas de volta para o imaterial. E isso faz aquele portal que abriu ali ficar instável. E a derrota desses demônios e os soldados de Krieg, com todo o seu zelo e fervor pelo Deus Imperador, começou a transformar aquele portal, que antes era bem forte, apesar de ainda novo, numa instabilidade, e essa instabilidade fez o portal fechar. Quando o portal fechou, os demônios se viram sem a sua força e energia, e logo a sua manifestação na nossa realidade iria desaparecer. Eles fizeram
o possível para aqueles últimos minutos deles serem o mais sangrentos possível, mas os demônios foram mandados de volta para os seus deuses falsos caóticos e os soldados de Krieg, apoiando agora os inquisitores, os remanescentes dos Headhunters e os sobreviventes dos Stormtroopers, conseguiram continuar o ataque ali na brecha e pegar os traidores de surpresa, porque eles realmente achavam que esse buraco pro imaterial e simplesmente mandar demônios contra os soldados de Krieg iria resolver a situação dele. No caso, os soldados continuaram o avanço apesar das baixas e eles continuaram prolongando aquele ataque ali e aumentando cada vez mais o domínio dos soldados no pátio principal, conquistando armas antiaéreas, silos de mísseis e permitindo agora que a Força Aérea tenha quase que livre reino por cima da região ali ao redor da antiga cidadela. Ainda existiam algumas defesas orbitais na cidadela principal, mas sem essa região os traidores estavam realmente no final dos seus dias. Mais uma vez, o dia foi salvo graças às baionetas dos soldados de Krieg. Obrigado, caro camarada da guarda, pelo seu nobre sacrifício à humanidade. E você pode estar pensando, beleza, eles utilizaram os super soldados da Inquisição, eles usaram a Inquisição, eles usaram os soldados de Krieg, mas e os Cavaleiros Cinzentos? Falou que eles vieram para o planeta. Os Cavaleiros Cinzentos são a maior arma e um super soldado específico para lidar com coisas do imaterial, precisamente contra demônios. Por que eles foram mantidos em reserva e eles não ajudaram tanto naquele contra-ataque dos traidores quanto nesse momento que houve uma brecha no imaterial? Se você fez essa pergunta, parabéns, você está prestando atenção. Eles não ajudaram no contra-ataque dos defensores porque eles julgaram que isso aí estava abaixo deles. Esses caras são difíceis, eles só fazem realmente quando a situação está bem problemática. No caso dessa fenda, eles não agiram para matar os demônios porque eles estavam ocupados com outra fenda para o imaterial. Eles chegaram para o comandante Hector Rex e fizeram um relatório da sua missão. Eles, naquela região dominada pelos seguidores de Nurgle, bem no fronte leste da fortaleza, lá do outro lado, longe das linhas de batalha, os seguidores de Nurgle fizeram em segredo um grande ritual para trazer um monstro, um príncipe demônio de Nurgle, um grande não limpo. E eles conseguiram... eu chamo de grande não limpo porque o nome em inglês é Great Uncleaned One. Então a tradução literal é grande não limpo. E quando esse ritual estava quase no final, eles desceram naquela região, massacraram os magos do caos e os seguidores de Nurgle que estavam fazendo o ritual. E apesar desse grande não limpo ter se manifestado, ele ainda estava numa forma bem jovem inicial no mundo real, e eles conseguiram expurgar essa criatura de volta para o imaterial e fechar essa segunda brecha que os seguidores de Nurgle tinham criado. Então eles sozinhos fizeram o trabalho que todas as forças aqui reunidas fizeram também, com grandes baixas. Então tava tudo certo, não se preocupa, Lord Hector Rex. Nós, os Cavaleiros Cinzentos, resolvemos o problema. Só que tem um porém. Os Cavaleiros Cinzentos entregaram esse relatório para ele e chamaram mais uma companhia de cavaleiros para cá. Ou seja, iriam ter 200 Cavaleiros Cinzentos na atmosfera do planeta.
esses Grey Knights, eles são a mais raro, o último escudo da humanidade contra criaturas do imaterial. Por que eles estão chamando mais soldados pra cá? Eles têm o Império inteiro para cobrir, com mais ou menos 1.300 super soldados. Como 200 deles vão estar aqui nesse planeta? Então será que deu tudo certo mesmo? Porque eles não falam muito e não se comunicam muito, eles só falam o básico do básico. Então é a mesma coisa assim, ó, tu vai fazer uma cirurgia e o cirurgião diz, não se preocupa, tá tudo certo, a tua cirurgia já se considere operado, mas antes de fazer a tua cirurgia, nós vamos precisar de uma equipe de mais 10 cirurgiões que vão vir de São Paulo, tá? Mas não se preocupa, a tua cirurgia vai ser bem tranquila. Não vai ser tão tranquilo assim. E no caso, é mais ou menos isso a situação que o Lord Hector Rex estava nesse momento. Ele disse que estava tudo certo, nada para se preocupar. Então por que eles estão chamando mais 200 para vir para cá? Ele sabe alguma coisa que ele não me falou. Mas não adianta, eles não vão dizer mesmo. E lá no planeta, pelo menos uma fenda garantida foi fechada. Aquela sobre a muralha da fortaleza e a região das defesas antiaéreas e de vários silos orbitais e de silos de mísseis foram tomados, além de entrada para alguns dos arsenais subterrâneos, também foram tomados pelas forças da Death Corps, junto com os soldados imperiais e os inquisitoriais. Então, apesar de muito sacrifício e de que talvez algo estranho estivesse acontecendo lá dentro daquela cidadela que os traidores ainda mantinham, o Lord Hector Rex podia considerar isso uma vitória. Mas o que será que os traidores estão planejando lá dentro? Porque agora, perdendo essas defesas, aparentemente eles não contra-atacaram. Algo estava muito errado, algo estava cheirando mal. Eles tinham forças para lidar com essa penetração, mas eles não vieram. Algo lá dentro tá muito esquisito. E mesmo com as fendas fechadas, por que o céu continua com essa tempestade rodopiando e girando ao redor da cidadela de Vrax? Se não tem mais uma fenda pro imaterial, por que o clima ainda está caótico? Bem, você vai descobrir no próximo episódio, porque o Lord Hector Rex, quando os Grey Knights, os Cavaleiros Cinzentos, pediram reforços, ele planejou melhor e pensou em fazer uma preparação maior antes do ataque final. Calma, era melhor consolidar o que a gente tem agora, mandar a artilharia para frente, preparar o ataque e atacar de forma prudente. Vejo vocês na próxima. Estamos chegando ao final do Sítio de Vrax. O vídeo de hoje foi um pouquinho mais longo, já que o antigo foi meio rápido, e eu sei que o pessoal que segue aqui o canal gosta de vídeos mais longos. Obrigado a todos pela paciência e por segurar a linha até aqui. O Imperador os protege.